vez nós abrimos o placar e entregamos o resultado. O Fluminense segue com muitas fragilidades defensivas e os erros individuais têm custado muito caro para nossa equipe. Então, bora conversar sobre esse São Paulo 2, Fluminense 1. Meu nome é Julissa, dominada pelo Flu. Ontem, quando o Fluminense divulgou a escalação, eu tenho que confessar pra vocês que eu fiquei um pouco preocupada. Quem me acompanha aqui há mais tempo sabe que eu tava louca pelo retorno do Keno, mas ao mesmo tempo ele ficar tanto tempo parado e já voltar como titular, achei um pouco precipitado, mas ele até me surpreendeu dentro de campo, porque acho que atuou muito bem, a gente vai falar mais sobre isso. Mas ao mesmo tempo a gente tinha um time muito mexido, que por um lado tinha uma vantagem, que era um time com alguns jogadores mais jovens em campo, então dava pra esperar um pouco mais de agilidade, mais correria desse time, mas ao mesmo tempo a gente tinha na defesa dois jogadores que não me inspiram muita confiança quando a gente espera que o adversário vai pressionar a gente. O São Paulo, dentro de casa, era esperado que ia pressionar um pouco mais. Porque pra quem não conseguiu assistir o jogo ou não ficou tão atento à escalação, vamos relembrar rapidinho quem que o Diniz colocou em campo, né? Ele entrou com Fábio, Marquinhos, Manuel, Antônio Carlos, Diogo Barbosa, Martinelli, Alexander, Lima, John Arias, Keno e Cauã Elias. E esse time que entrou como titular, apesar de ter muitas peças diferentes, eu acho que ele conseguiu produzir mais em campo no primeiro tempo do que eu poderia esperar. Porque como foi esse primeiro tempo do Fluminense? O São Paulo, obviamente, por estar em casa, confortável, o time que vem de uma boa sequência e que tem assimilado bem as ideias do novo técnico, começou pressionando o Fluminense com linha alta e a marcação que eu cheguei a falar aqui no último vídeo, que é uma das marcações que tem mais dificultado a nossa vida. E essa é uma postura que você já espera do mandante, principalmente quando se trata de um time forte na competição. Só que o Fluminense, diferente do que apresentou, por exemplo, contra o Colo-Colo, ao invés de ficar totalmente recuado na defesa, com apenas dois jogadores tentando sair ali para poder gerar alguma coisa, a gente tinha uma linha de meio campo que tentava avançar mais. Ainda assim, isso gerou uma dificuldade no Fluminense, afinal o São Paulo fazia uma boa marcação, mas o Flu tentou sair com algumas bolas longas e quando elas deram certo, elas encontravam quem dava profundidade às jogadas. O Alexander, quando pegava a bola, ajudava nas construções e quando a bola encontrava o Keno, a gente tinha as jogadas de profundidade que a gente tanto vinha pedindo e não apareciam dentro de campo. E o Keno teve muita liberdade para jogar dentro de campo e o Arias apareceu até mais no primeiro tempo. Eles trocavam, enfim, tava um jogo bom até de se ver, porque apesar do São Paulo conseguir chegadas no nosso ataque, a gente também conseguia produzir. Não tava aquele jogo que o São Paulo apareceu um pouco mais no primeiro tempo, mas quando o Fluminense vai para jogo, fica um jogo disputado, um pouco lá e cá, até que o Fluminense consegue gol numa primeira jogada dessas entre Alexander, Cauã Elias e Keno. E até depois desse primeiro gol, eu vi o Fluminense tentar acelerar um pouco o jogo, principalmente Alexander e Diogo Barbosa, pareciam que queriam procurar o segundo gol logo. Só que acaba que numa falha individual do Fábio, aquele jogador que, de todos que poderiam errar, a gente não esperava que fosse sair dos pés dele. Ele entrega uma bola, já tinha cometido um erro e salvado ali com duas boas defesas, mas entrega a bola. Enfim, gol do São Paulo, a gente até consegue manter um ritmo até o primeiro tempo, mas quando volta para o segundo tempo a gente tem um outro cenário. Um time pilhado com a expulsão do Diniz por conta da discussão contra o Luciano. A gente vai falar um pouquinho mais depois que a gente terminar de falar dessa partida. E para mim, obviamente, a virada do São Paulo tem a ver com outros fatores, mas eu acho que esse momento da expulsão também tem um certo reflexo em campo, porque tem um certo jogo psicológico de uma vitória do Luciano com o São Paulo em cima do Fluminense quando ele consegue a expulsão do Diniz, porque sim, ele consegue a expulsão do Diniz. E aí no retorno do intervalo a gente volta com o Felipe Andrade no lugar do Manuel e o John Kennedy no lugar do Martinelli. A mudança do Manuel era necessária, o Manuel sente dores na coxa, ainda vai fazer exames para ver se não é mais uma lesão para esse elenco. E o John Kennedy ele entra nessa tentativa de deixar o jogo mais ofensivo e buscar a vitória. Ah, mas por que ele tirou o Martinelli e não tirou o Lima, por exemplo? Cara, acho que tem a ver com posições e funções dentro de campo. Apesar da gente olhar pro Lima com muita cara feia, torcer o nariz pra ele, diferente do Martinelli que é volante, a função do Lima é de um meio ofensivo. Você pode torcer o nariz, mas essa é a função dele dentro de campo. E ele ainda é um cara que dentro desse elenco consegue algumas jogadas de bola longa que dão em gols pra gente. Então nessa de escolher quem eu mantenho, eu já tenho um volante aqui que tá fazendo uma função boa e tá ajudando a jogar o jogo pra frente, que era o Alexander. Vou, então, resguardar o Martinelli,
e manter o Lima aqui e colocar o John Kennedy lá pra frente pro ataque. Mas no retorno pro segundo tempo, o Fluminense sem dificuldade de produzir essas jogadas ofensivas que estava conseguindo produzir no primeiro tempo. E pra mim tem até a ver com uma queda de rendimento do Keno no segundo tempo, que como jogador que ficou muito tempo parado, voltando de lesão, com certeza estava mais cansado para poder dar sequência na partida. E aí, o erro individual do Lima, o São Paulo consegue um gol que é anulado por conta de falta, e a gente já vê nesses 30 minutos do segundo tempo uma queda de rendimento coletiva de um Fluminense que parece que está muito mais preocupado agora em manter o empate do que em procurar a vitória. O Eduardo até entra com o Guga e Terãs no lugar de Keno e Cauê Elias, que estavam mais cansados, mas a real é que o Fluminense segue sem levar a bola para o ataque e retornando, e num desses retornos, uma falha individual do Diogo Barbosa que entrega um escanteio, o Fluminense dá uma desligada na defesa e, enfim, o São Paulo consegue o segundo gol. E aí eu considero que nesse segundo gol, sim, tem um erro do Felipe Andrade, porque a bola bate nele, passa por dentro da perna dele, encontra o Arboleda, mas ao mesmo tempo eu considero que defensivamente o time teve uma desligada, porque essa bola passa por muita gente antes de chegar ali no Felipe Andrade. Ela chega aqui cá na frente de John Kennedy e Marquinhos, e ninguém consegue tirar, sabe? Ninguém parece estar ligado para poder tentar matar a jogada. Eduardo Barros até tenta colocar o Marcelo no lugar do Diogo Barbosa. A gente até consegue algumas bolas, que o Marcelo tem uma bola do Marcelo que bate na trave, a gente tem uma falta e tal, mas enfim, assim, o jogo já era de São Paulo, já tava no final do segundo tempo, foi só encerrar mesmo. E aí, olhando pra esse jogo, que eu acho que de primeiro a gente pode tirar de positivo, é o retorno do Keno. Eu falei aqui diversas vezes, o Keno atuando bem, Keno na ponta esquerda e Arias na ponta direita, é a melhor receita do Fluminense para produzir algo de bom dentro de campo ofensivamente, né? Tanto que eu achei interessante a gente ver um time mais novo em campo, mas eu fico pensando assim, se as bolas açucaradas que o Marcelo consegue mandar pro ataque caem no pé do Keno e do Keno caem no pé do Cano, se a gente não teria conseguido fazer mais gols e de repente sai com resultado diferente nesse jogo. Mas enfim, não acho que o problema tenha sido a escalação, tá? Porque eu acho que realmente a gente poderia ter vencido com o time que entrou em campo, principalmente tendo em vista que a gente tem Libertadores na quinta-feira e a prioridade tem que ser as Copas. Realmente, assim, preserva Marcelo, preserva Cano, mas eu fiquei curiosa pra saber se a gente não teria conseguido ser mais efetivo dentro de campo, porque o Keno realmente estava proporcionando jogadas que o Cano não vinha recebendo. E com o retorno dele, a gente também conseguiu ver o Arias mais em campo. E o Alexander, assim, é outro ponto realmente muito positivo dessa partida, porque acho que ele tá cavando, mais uma vez com essa atuação, a vaga dele como titular nesse time, enquanto a gente não tem o André de volta. E pra mim, ele dá mais velocidade e mais mobilidade pra esse time. Então, realmente, assim, tem pontos positivos pra gente tirar dessa partida e que eu acho que podem ajudar a gente na sequência não só do Campeonato Brasileiro, como das Copas. E aí, dos pontos negativos, eu tenho visto muita gente reclamar dessa saída com os pés do Fluminense. E o problema em si não é essa saída de bola. O problema é que hoje falta pro Fluminense a qualidade para fazer essa saída de bola ser produtiva, como foi 2023 inteiro. E aí, nas bolas longas que a gente tem visto o Fluminense executar mais e que é importante porque mostra que o time tá tentando outras soluções quando não consegue sair jogando com os pés, nem sempre elas vão dar certo. Nesse jogo, ela conseguiu um gol, mas em alguns momentos ela deu contra-ataques pro São Paulo. Mas eu acho que o psicológico da nossa equipe também tem influenciado nas partidas, né? Eu não vou culpar o Fábio pelo erro, não vou ser hipócrita de virar e falar que o Fábio não sabe jogar com os pés, igual eu vi gente fazer, assim. O Fábio aprendeu a jogar com os pés, mas em algum momento ele vai cometer um erro, e esse erro dessa vez custou muito caro. Era um jogo em que a gente não via ele com tanta segurança para dar essa saída, e ele insistiu após errar, e, enfim, não conseguiu. Mas esse aspecto psicológico que eu menciono, eu acho que tem a ver com essa fragilidade da zaga depois da saída do Nino, que a gente vê o Fluminense tendo dificuldade para executar o que fazia com muita tranquilidade. E ao mesmo tempo, acho que principalmente quando a gente olha para a reta final do ano passado, a gente não via esse time se abalar quando tinha que sair atrás do placar. E hoje, quando o Fluminense precisa buscar uma vitória depois de ter levado o empate, parece que fica com muito medo de tomar a virada e passa a se defender mais do que atacar, mais do que produzir. Eu acho que tem um pouco de aspecto psicológico nisso, porque quando a gente olha, e aí só pro jogo de ontem, por exemplo, no segundo tempo, quando a gente vê o Fluminense começar a recuar, mesmo tendo espaço para tocar essa bola para frente, para construir, eu não vejo, por exemplo, o Eduardo dando sinais na beira de campo que quer que o time recue. Pelo contrário, ele manda virar as jogadas e, assim, às vezes
O Fluminense pode fazer isso no meio campo. O Fluminense não precisa retornar para a defesa para poder virar o jogo, para poder tentar encontrar um espaço do outro lado do campo. O São Paulo mesmo fez isso em campo e o Fluminense tem qualidade para fazer isso. Só que o problema é que parece que o time prefere... vou voltar na defesa, que é a minha bola de segurança, mas que não tem sido a mesma defesa do ano passado. E aí isso se torna um problema muito grande, porque os domínios de bola que poderiam gerar boas construções de ataque, elas acabam voltando como uma bola de defesa pro setor que tá mais fragilizado no momento. E aí, enfim, essas são decisões tomadas pelos jogadores dentro de campo. Então, acho que tem uma certa insegurança coletiva. E aí, sobre a expulsão do Diniz, acho que vale a gente falar a parte sobre isso, porque pra mim ela envolve erros dos três envolvidos, né? A gente tem sim o Luciano tentando bater um lateral rápido, mesmo o Manuel estando no chão tendo pedido fair play. E aí o Diniz vai em cima do Luciano, que é o segundo erro. O Diniz, se ele fosse dirigir alguém ali, ele tinha que se dirigir ao Daronco, que deveria coibir essa ação do Luciano. Mas ele vai pra cima do Luciano. Só que o outro erro do Luciano é que o Luciano rebate. E obviamente ali ele vai pra cima do Diniz tentando tumultuar mais a situação. Beleza. Gera tumulto, geral levanta, começa uma briga generalizada. E aí o Daronco vem tomar a sua decisão. Pra mim era cartão pros dois lados, tá? Amarelo pros dois. Se fosse pra expulsar, expulsão pros dois também. Até porque E aí, pra mim, é a grande questão disso tudo, né? O Daronco alega pro Diniz que deu o cartão porque o Diniz falou um palavrão ofendendo o jogador. Sendo que o Luciano rebateu da mesma forma. Tava geral falando palavrão. Se fosse pra ele dar cartão, ia dar cartão pra todo mundo. Mas ok, se fosse dar para os dois envolvidos na briga e que geraram uma grande confusão, então o mesmo cartão pros dois. Só que eu acho que é pior ainda quando a gente revê a cena, né? O Sport TV publicou um Reels com as câmeras próximas aos jogadores e aí com aquele narrador fazendo a leitura labial. E o que o Daronco faz? Ele vai dar amarelo pro Luciano, o Luciano rebate ele. Então você tem que expulsar o Diniz. O Luciano desrespeita o fair play, leva a falta e apita o jogo. Porque foi isso. O Daronco vai pra cima do Diniz e expulsa. E aí, a CNM já mandou mensagem lá dizendo que tem que ser mais incisivo quando o cara tá fora. Isso aí, posso ser sincera? Pra mim, é a cara de desculpa da CBF pra não ter tanto problema assim. Primeiro que a CBF não corre assim pra dar tantos esclarecimentos, tá? Mas pra mim, isso é a cara de desculpa da CBF, que, enfim, vem sendo recorrente as reclamações com relação à arbitragem no brasileiro. E aí agora coloca o Daronco pra apitar um jogo grande, mesmo ele tendo sido punido pela Conmebol na partida anterior. Então assim, isso aí pra mim é a cara de desculpa da CBF que deu pra defender o seu árbitro e não assumir as cagadas que ele faz, porque a CBF não assume as cagadas da arbitragem, a verdade é essa, assim, eu não sei por que a gente se espanta, porque assim, por tudo que a gente já viu de polêmicas do Daronco, e aí eu não digo nem só em jogos de Fluminense não, assim, eu não conheço um time que fala assim, caraca, esse cara apita bem. Assim, eu não conheço um time. A gente vê erros em jogos nossos, a gente vê erros em jogos dos outros que a gente não tem nada a ver, que não faria diferença na nossa vida. E esse cara continua apitando, assim, isso é o que me impressiona. Então, assim, vão falar ladainha pra se defender, mas assim, não caio, cara, não caio. Mas pra finalizar, com essa derrota a gente sai com 5 pontos na zona do rebaixamento e eu tô boladona com isso? Cara, eu vou falar que não. Pra mim, a prioridade do Fluminense tem que ser as Copas. E a gente tá com basicamente 2 classificações na mão. Tá? Primeiro ponto de tudo. Acho que o Fluminense sim precisa melhorar em termos de atuação, mas não acho esse absurdo todo que a galera tá falando como se a gente estivesse em outubro lutando pra sair da zona, assim. Vamos lá. 10ª rodada, fico preocupada, mas principalmente vou ficar mais preocupada ainda se chegar semana que vem e a gente entregar os resultados que a gente tem na mão. Aí beleza. Aí eu vou me desesperar. Fora isso, não vou me desesperar por uma zona de rebaixamento na 6ª rodada do Brasileiro, tendo ainda 32 rodadas pela frente. Quando a gente olha pra campanha que o Fluminense, inclusive, fez no ano passado, fora de casa, não me espanta, né? Eu fui, inclusive, comparar, assim, os jogos que a gente fez no ano passado e a diferença que tem, assim, dos adversários que a gente enfrentou, os resultados que a gente conseguiu no ano passado, quando tava dentro, quando tava fora de casa, é que contra o Bragantino, em casa, a gente vence e empata do Vasco, e a gente fez o contrário dessa vez, a gente venceu do Vasco e empatou do Bragantino.
De resto, a gente empata contra o Atlético Mineiro, dentro de casa, que não era casa também, porque a gente estava jogando em Volta Redonda. A gente perde pro Bahia fora, a gente perde pro São Paulo fora, a gente perde pro Corinthians fora. E realmente, esses jogos acontecem em momentos diferentes da competição, em 2023, mas eu acho que quando o Fluminense tiver uma sequência de mais jogos dentro de casa, a gente vai conseguir ver esse time subir na tabela com mais tranquilidade. Então, assim, ainda não me apavora, ainda não me assusta, igual tem uma galera aí arrancando os cabelos, tá? Tô preocupada agora com o jogo de quinta-feira, até porque não dá pra ficar chorando muito por causa de uma derrota no Brasileiro fora de casa, tendo quinta-feira um jogo da Libertadores, em que o Fluminense precisa mostrar mais e que vai enfrentar um adversário que é o adversário direto ali pra pontuação, mas a gente tem a tranquilidade de estar disputando dentro de casa. Pra mim é isso, assim, Eu acho que quando a gente vai procurar culpados, a gente tem que olhar o jogo com atenção e prestar atenção no que realmente está acontecendo, quem realmente está errando, se é coletivo, se é individual, e ver se isso faz sentido na hora de virar pro técnico. Porque o que eu tenho visto de página tentando surfar nessa onda de fora Diniz é um absurdo, tá? É um absurdo a quantidade de gente tentando surfar nessa onda. Por que eu tô falando em surfar essa onda? Porque o que eu gosto de tentar fazer aqui é chamar pra reflexão. Por isso que mesmo depois de um jogo que deixa esse gosto amargo na garganta, eu faço questão da gente relembrar o que aconteceu em cada momento da partida e poder olhar o que teve de positivo e o que teve de negativo, porque eu acho que é assim que a gente chega em algum lugar, eu acho que é assim que a gente analisa o futebol, eu acho que é assim que a gente consegue tentar entender o que de fato é problema, o que dá pra tentar de solução, ainda que não esteja na nossa responsabilidade resolver essas questões do Fluminense. Só que a massa da torcida quer uma solução fácil. E aí a solução fácil é reclamar de diversas coisas diferentes, às vezes coisas que não fazem sentido, inclusive porque uma reclamação anula a outra, e botar toda a culpa de tudo que tá errado em uma pessoa só. E falar, não, se você tirar essa pessoa, pronto, acabou. Resolveu o problema do Fluminense. E as coisas não são bem assim. Só que isso me incomoda muito porque a maneira como esses discursos são colocados acaba dividindo muito mais a torcida que precisava se unir do que gerando algo de positivo pro Fluminense de fato, sabe? É sempre, quem não quer a saída do Fluminense? O Diniz não é mais Fluminense. Não, o Diniz não é mais Fluminense, ninguém é mais Fluminense. Só que quem não quer a saída do Diniz é porque não vê a saída do Diniz como a solução para esse Fluminense. Entendeu? Não é, eu acho que o Diniz é mais... Não fala bosta, sabe? Não fala besteira, sabe? Isso me incomoda muito. Eu acho que isso gera... A gente tem visto um clima ruim entre torcida e time, e eu acho que isso só ajuda a aumentar, sabe? Esse clima ruim e não produz nada de efetivo pro Fluminense, assim. Então, fica aí meu conselho, assim, vê direitinho o que as pessoas estão falando e para refletir e não tenha medo de, tipo, olhar pro jogo e tentar encontrar as soluções dentro do jogo, ainda que em determinados momentos você vai discordar das pessoas. É melhor às vezes você discordar e ter um pensamento seu do que acabar comprando determinados discursos que são de gente que tá tentando surfar a onda. Eu tô vendo... que eu já vi de gente publicando a cara do Diniz com o nariz de burro. Assim, essa galera aí, o Fluminense se classifica e entra bem nos mata-matas, vocês vão ver que essa galera vai surfar em outra onda, porque a onda vai ser outra, assim. É tipo surfista procurando onda pra surfar. O que for deixar ele no alto, ele vai estar lá. Então toma cuidado com quem tá só procurando onda pra surfar e procura refletir sobre tudo que vocês escutam pra ver se não tem gente colocando vocês contra o próprio time, tá? Porque eu tenho visto muito isso. Mas enfim, é uma opinião pessoal. De qualquer forma, se você gosta do trabalho que a gente produz aqui, eu vou te pedir demais para deixar o seu like. É de graça, não custa nada, é só um clique. Mas ajuda demais a gente aqui, que ainda é pequenininho, mas tá crescendo aos pouquinhos. Quem curtiu também, fica o convite para participar das nossas lives de pós-jogo. No geral, é sempre um bate-papo, né? Eu costumo fazer esse pós-jogo mais estruturado, realmente fazendo uma análise melhor da partida, porque quando a gente tá conversando, acaba sendo uma conversa e não dá para relembrar tudo que aconteceu ao longo da partida e comentar tudo com tranquilidade. Mas enfim, é isso. Saudações tricolores.